Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apenas 10% dos estupros de mulheres no Brasil são notificados. E para a Justiça, o depoimento de vítimas de estupro e assédio sexual é fundamental para fazer a prova em uma ação judicial, mesmo na ausência de um laudo pericial. Na Delegacia da Mulher do Distrito Federal, chegam casos de violência sexual quase todos os dias. O mais recente levantamento feito pela Secretaria de Segurança do DF revelou que em 2014 foram registrados cerca de 2 estupros por dia. A delegada diz que, como é um crime comum, o depoimento de cada vítima é importante. Na nossa prática, a gente observa que o autor de um crime sexual, de um assédio sexual, ele não é autor de um único delito. Então, é importante que a polícia ela tenha informações de todas as vítimas, porque nós partimos também de investigações onde nós agrupamos no mesmo procedimento casos semelhantes. A importância do depoimento das vítimas de estupro e assédio sexual também teve grande repercussão aqui no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do tribunal é de que o depoimento tem grande valor como prova em uma ação judicial. Isso porque, em geral, são crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. O judiciário vem há algum tempo se posicionando dessa forma, e até a doutrina coloca, porque reconhece as particularidades que envolvem esse tipo de delito. Muitas vezes, de fato, é um delito que acontece em lugares escuros, fechados, sem a presença de testemunha. Então, precisa se dar uma importância, né, um valor a esse depoimento da mulher, até para que a gente possa partir a investigação em busca de indícios que corroborem essa versão apresentada pela mulher. O STJ tem entendido ainda que a falta de um laudo pericial não afasta a caracterização de estupro diante do depoimento da vítima. Além disso, em outras decisões do tribunal, os ministros entenderam que, caso esses crimes sejam praticados contra crianças e adolescentes, a vítima deve ser ouvida por um psicólogo em uma sala especial. É o chamado depoimento sem dano. As principais decisões sobre o tema foram reunidas na pesquisa pronta, ferramenta do site do STJ, com assuntos jurídicos relevantes. Por meio dele, é possível ter acesso a 114 decisões sobre casos envolvendo depoimentos de vítimas de estupro e assédio sexual. Bom, e para falar mais sobre esse crime e o crescimento das denúncias no Disque 180, nós convidamos a advogada Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Esse entendimento, doutora, do STJ, que reforça a importância do depoimento da vítima ser levado em conta na hora de se configurar aí uma situação de estupro, é muito importante? Sem dúvida nenhuma. A importância se dá porque um crime como esse normalmente acontece intramuros, intraquarto, né, num ambiente onde só está a vítima e o agressor. Então, é muito importante que esse entendimento tenha sido ratificado e corroborado agora pela nossa mais alta Corte de Justiça, onde prevê que o depoimento da vítima é relevante, sim, para caracterizar o estupro. Até porque não tem testemunhas, como a senhora disse, né? Exatamente. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não há testemunha desse crime tão bárbaro. A lei de 2015, né, de 2009, ela alterou o conceito de estupro. Qual foi essa alteração? O que é considerado estupro? Olha, a principal alteração da Lei 12.015 de 2009 em relação ao estupro é que ela diz que o menor de 14 anos, para que seja caracterizado o estupro para os menores de 14 anos, é irrelevante que haja o consentimento da vítima, é irrelevante que haja um relacionamento amoroso entre a vítima e o agressor, e é irrelevante também que a vítima já tenha tido outros relacionamentos amorosos. Então, essa é a grande alteração desta lei, que veio para beneficiar tantos menores, crianças, homens e mulheres menores que sofrem esse crime tão hediondo. Dados aí de entidades que lutam na violência contra a mulher revelam que a cada 3 horas no Brasil, uma mulher é estuprada. É um número assustador? É um número extremamente assustador. O estupro é uma outra face da violência que nós devemos nos debruçar,
o Estado precisa tomar meios mais eficazes para coibir essa violência tão assustadora. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informa que foram registradas 624 ocorrências de estupro em todo o Distrito Federal no ano passado. Houve uma redução aí de 19%, mesmo assim é um número muito alto. Essa redução, Érica, não nos faz ficarmos felizes. Essa redução é irrelevante se a gente considerar que apenas 10% dos estupros ocorridos são registrados. Então, é ainda um número extremamente assustador. A que se deve essa subnotificação? Vários são os motivos, né? O estupro é um crime que ele ultrapassa a esfera física. É um crime que agride o agressor no seu foro mais íntimo, no que há de mais profundo. Há um constrangimento, uma prostração moral, uma vergonha muito grande. E o principal, o medo de ser revitimizado ou revitimizada. É o medo de ser considerada ou considerado culpada ou culpado pelo crime. E muitas vezes isso inibe que se faça a notificação judicial ou criminal. Pois é, e aí tem uma outra situação que estudos revelam que quase 80%, 77% dos casos de estupro ocorreram dentro de casa. Isso é preocupante? Muito, porque o lar de todos nós e de todas nós deveria ser o nosso porto seguro, um lugar de acolhimento, um lugar de amor. Mas, infelizmente, Érica, o que nós vemos hoje nos lares brasileiros é um local onde se praticam os crimes mais hediondos, mais graves e de uma relevância psicológica e de uma gravidade psicológica e física muito grande. Então, hoje, os nossos lares já deixou de ser, há muito tempo, um local de acolhimento e de amor. A gente volta nesse assunto no próximo bloco, continua com ele, porque é muito importante, até as mulheres precisam saber como denunciar essa questão. A gente fala disso no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Muito obrigada. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a advogada Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal e que hoje conversa conosco a respeito da violência contra a mulher, especificamente o estupro. Doutora, como a lei trata esses agressores? Eles são enquadrados na Lei Maria da Penha? A lei trata com bastante rigor, né? A lei define penas altíssimas por considerar um crime hediondo. O estupro, a pena é de 6 a 10 anos. E se houver, se desse estupro resultar lesão corporal grave, a pena é de 8 a 12. E se resultar morte, a pena é de 12 a 30 anos. E em caso de estupro de menor, e em caso de estupro contra pessoas que têm deficiência mental ou que de qualquer forma não possam oferecer resistência, a pena aumenta. De 8 a 15 anos, de 10 a 20 anos se resultar lesão corporal grave e de 12 a 30 anos se resultar em óbito. E qual é o assessoramento que uma mulher, ou qualquer pessoa que foi vítima de estupro aí, tem na hora que faz a denúncia? Porque se trata de um crime que também tem uma carga psicológica muito grande, né? Sem dúvida, Érica. Eu costumo dizer que, pela característica hedionda deste crime, todo assessoramento que for possível dar ao homem e à mulher, porque o homem também pode ser vítima de estupro, é pífia, é pouco, é insignificante. É desproporcional ao dano que esse crime comete na pessoa, no homem ou na mulher, pelo resto da vida. Na Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma assistência multidisciplinar, composta por uma assistente social, por um psicólogo, né? Agora, precisamos estender isso também às delegacias circunscricionais, onde tem um atendimento através das SANs, que é a Seção de Atendimento à Mulher, para que onde essa mulher ou o homem, a pessoa que sofreu este crime, aonde quer que ele vá, o órgão público que ele esteja fazendo essa denúncia, dê a esta pessoa as condições de segurança para que ela possa efetivamente continuar a denúncia e continuar procurando melhoras para aquela lesão quase que permanente que ela sofreu. E o que pode ser feito? A senhora falou aí da subnotificação. Apenas 10% dos casos são relatados, segundo estudos, né? O que pode ser feito para acabar com isso, para reduzir, para aumentar esse número de denúncias aí e para que o agressor seja punido efetivamente? Porque se não há denúncia, ele não é punido, não é? Com certeza. É necessário que o Estado faça uma grande campanha. O conhecimento, a pessoa tem que ter conhecimento e informação de todos os aparelhos que o Estado possui para livrá-la deste problema.
e para assessorá-la neste problema. Se a pessoa que sofreu este crime não se sente segura, não sente que o Estado pode dar a ela condições dela sair dessa violência, ela não vai denunciar. Então, o primeiro passo é que o Estado, como o órgão obrigacional de dar a essa mulher ou a este homem segurança, ele tem que fazer isso. Aparelhar as delegacias circunscricionais, aparelhar melhor as delegacias especiais de atendimento à mulher, investir mais no atendimento das casas da mulher brasileira, enfim, dar a esta pessoa que sofreu este crime segurança. Uma pessoa que sofreu esse tipo de crime e não sabe como denunciar, aonde ela pega essas informações, aonde ela procura num primeiro momento? O Disque 180 dará a ela todas essas informações, mas o primeiro local é a delegacia. Qualquer delegacia? Qualquer delegacia. No caso mulher, se não puder ir à delegacia de atendimento à mulher, porque a única delegacia que nós temos é na 204 Sul, e o local de maior índice de violência não é Brasília, e sim Ceilândia, que figura no ranking há mais de 20 anos, como a cidade que mais maltrata suas mulheres, ela pode ir, ou ele pode ir em qualquer delegacia circunscricional e proceder à denúncia. É a primeira coisa que essa pessoa que sofreu este crime deverá fazer. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal, e conversou com a gente a respeito de como funcionam essas denúncias de estupro. Obrigada pela participação. Nós é que agradecemos. É um prazer sempre estar com vocês. Até a próxima.